Atos capítulo 6, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, falamos domingo passado sobre o Espírito Santo, e eu queria que você compreendesse mais sobre o Espírito Santo. Nós estamos crescendo e aprendendo sobre o Espírito Santo. Atos capítulo de número 6, vamos ler para ter contexto, para entendermos sobre o Espírito Santo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenitas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica. Já desde aquele tempo tinha crente murmurador, né, irmão? Porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato que negligenciamos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Diga glória a Deus. A igreja cresceu, como nós temos as nossas dificuldades aqui de crescimento, temos as nossas dificuldades, vai, estica para lá, puxa para cá. A igreja cresceu, e foi o primeiro registro em que os apóstolos entenderam que o ministério de quem prega é palavra. Não dava mais para eles estar fazendo todas as coisas juntos, não tinha mais como eles fazer tudo junto, precisavam levantar pessoas com tempo integral para esta função. A igreja vivia debaixo de uma perseguição terrível, de uma situação muito grave. Então havia muitas viúvas e não havia recurso do governo. Hoje há, mas não havia recurso do governo. Elas passariam fome se não fosse a igreja dando alimento para elas. Esta situação foi a primeira vez que se mencionou homens para trabalhar. Esses homens, entre as suas qualificações, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Você leu ali, irmão, qual era a função desses homens? Botar comida para a viúva, alimentar mulheres viúvas, distribuir alimento diário para mulheres viúvas. Em outras palavras, eles eram garçom, ou garçons, para ser um português bem bonito. Você consegue imaginar o cara ser chamado para ser garçons? Ele é chamado para ser garçom, e eu digo: ó, você quer ser garçom? Quero. Você está cheio do Espírito Santo. Irmãos, a igreja precisa entender quem é o Espírito Santo para ela, irmão. O que isso nos ensina? Servir a mesa das viúvas que tinham alimento diário. Nos mostra que todo trabalho na igreja, por menor que ele seja, por mais simples que ele seja, por menos bonito, por menos importante do ponto de vista de quem quer que seja dizer esse serviço seja, esta pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo. Porque se para botar comida na mesa de viúva tem que ser cheio do Espírito Santo, você acha que para operar a mesa de som dá para operar na carne? Você acha que para operar a câmera dá para operar na carne? Você acha que para tocar, para cantar, para tocar um instrumento, para ministrar a canção aqui, para cuidar das crianças que são filhos dos servos e servas de Deus, que estão participando da reunião, dá para fazer na carne? Isso está nos ensinando que o básico do básico precisava ser cheio do Espírito Santo. Eles podiam dizer: escolhe 7 homens, gente séria, para que eles vão servir a mesa das viúvas, eles vão botar alimento na mesa, eles vão trabalhar de garçom, garçom. Mas tem um detalhe: eles precisam ser cheios. Não disse, olha, pergunta se eles já ouviram falar sobre o Espírito Santo, pergunta se eles alguma vez já sentiram a presença. Não, eles têm que ser cheios. Irmão, para servir aqui, para servir ali, para servir criança, para estar lá no estacionamento, precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão. Não tem trabalho no corpo para crente carnal. Agora está cheio de crente carnal trabalhando na igreja. Não estou falando desta, mas também não estou omitindo, você que se enquadre.
Mas pastor, gente com o Espírito Santo para operar a mesa, irmão, se o operador de mesa não for um crente sensível ao Espírito Santo, ele acaba com a mensagem, acaba com o louvor. Mas lá no estacionamento, pastor, alguém precisa do Espírito Santo para dizer para o carro, estaciona aqui? Precisa, porque eu vivi na pele junto com a minha família. Eu fui visitar um pastor em Florianópolis, amigo, a convite dele. Quando eu cheguei lá atrasado, que eu não sabia o endereço, ele tinha mudado, chovendo, eu não enxergava nada, chovendo é ruim, de noite, eu peguei e entrei. Quando eu entrei no lugar errado. Veio o diácono, que tem diácono e tem diábono, veio o diábono, tem diábono e diaboniza também, não fica rindo das irmãs, meteu a boca, só faltou botar o pé no carro e chutar. Você está ouvindo, irmão? O pastor Tiago saiu com toda a educação, que o Tiago tem uma calma, que é só dele. Não, irmão, é assim, não, é verdade, é assim, tá, seu pastor, quero saber. Cara, quase que eu não fiquei, eu digo, não, você é morto aqui. Eu saí do carro, igreja talibã dos últimos dias. Que é isso? Esse irmão veio desviado do Estado Islâmico. Alguém está aí, não? Precisa do Espírito Santo lá, porque para ofender uma pessoa, machucar uma pessoa é muito fácil. A gente não sabe como é que as pessoas vêm na reunião. Às vezes vem ferida de casa, às vezes vem triste porque a esposa não veio, o esposo não vem com seus problemas, ainda chega ali, pega um irmão carnal, e que briga, não tem educação, coisa parecida, porque não tem o Espírito. Quando tu tem o Espírito, você sabe na pessoa que ela está triste, machucada, ferida, porque o Espírito, ele vai te revelar essas coisas. Não tem trabalho na igreja. Eu podia falar das crianças, do som, da operação, de tudo, irmão. Não tem trabalho no corpo para crente que não tem Espírito Santo. Se os irmãos disseram, escolhe 7 homens, mas tem que estar cheio do Espírito Santo para servir a mesa comida, o que eu vou falar do resto? Dá para ser igreja sem Espírito Santo, irmão? Então vamos para frente. Quem está aí? Atos, capítulo de número 9. O apóstolo Paulo, então Saulo, um homem que perseguia a igreja, mandava prender e consentia na morte dos crentes, dos cristãos, estava lá na morte de Estevão, primeiro mártir registrado, consentia em todas essas coisas. De repente ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Eu vou abrir um parênteses e dizer para você, você nunca leu o livro, nunca ouviu, mas vai ouvir porque Deus me revelou há muito tempo, que o apóstolo Paulo, ou então Saulo, é a resposta de Deus ao diabo, porque o diabo foi lá mexer com os 12, e o melhor deles era Judas. O diabo foi lá e pegou o melhor que Deus tinha escolhido. Deus foi lá e pegou o melhor que o diabo tinha perseguindo a igreja. Não vou ficar por baixo? Que vou ficar por baixo? Tirou o meu Judas? Agora eu vou pegar o teu Paulo. Judas só fez um estrago e ainda contribuiu com a salvação de muitos. Paulo ficou a vida toda, fez um estrago no inferno e trouxe um evangelho limpo para as nossas mãos. Então Paulo é a resposta de Deus ao diabo. Tu tomou o meu, toma um teu, e fala, fica quietinho. Alguém está aí, não? Fecha aspas, vamos para frente. Paulo na estrada de Damasco cai, ouve a voz, Paulo, por que tu está me perseguindo? Ele disse, mas quem é o senhor? Eu digo, eu sou Jesus, quem tu está perseguindo? Eu nunca persegui o senhor, perseguiu a igreja, está perseguindo a mim, perseguiu qualquer crente desse, está perseguindo a mim. Eu digo, você vai aprender como é sofrer pelo meu nome, você vai aprender. Eu estou te levantando para ser apóstolo dos gentios. Paulo lá domina, ninguém viu o barulho, ninguém viu a luz, ninguém viu nada, só Paulo que ouviu e ouviu e ficou cego. Ficou cego, foi para a rua direita, para a casa de Judas. Não é aquele Judas que morreu, porque esse aqui estava vivo. Estava lá 3 dias sem comer, sem beber, 3 dias
orando e buscando de Deus uma direção. Por que eu estou vivendo isso? E Deus fala com Ananias, um dos seus servos, e diz: Ananias, vai na casa, vai na rua direita, procura por um tal de Judas e fala que tu quer falar com Paulo. Está na casa dele, 3 dias. Recolheram Paulo lá. Paulo estava lá cego, escama no olho. E a Bíblia fala que Paulo, ao orando e jejuando, recebe Ananias, e Ananias chega para ele e disse: Paulo, fui mandado aqui para mudar a tua situação. Vamos ler aqui agora. Versículo 17 do capítulo 9. Quem está aí? O capítulo é 9, versículo é 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre o Paulo, declarando, já chamando irmão Paulo: o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde tu vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu as escamas dos seus olhos, e ele passou a ver de novo, e em seguida foi batizado. Diga glória a Deus. O que Paulo nos ensina, irmão? Paulo nos ensina uma coisa muito simples. Ele começou o seu ministério como todos os apóstolos, porque ele foi chamado para ocupar o lugar de apóstolo. Ele começou o seu ministério debaixo da unção do Espírito Santo. Deus não começa ministério com ninguém se não estiver debaixo da unção do Espírito Santo. Tem pessoas que querem ministério e não tem nada com o Espírito Santo, irmão. E agora eu estou falando dos ministérios que nós temos aqui na comunidade. Quem está me entendendo, diga amém. Se fosse só para ser curado e só para falar para ele o que ele seria, por que o Espírito Santo? Mas na sua Bíblia está dizendo que ele foi cheio do Espírito Santo. Agora Paulo não saiu daquele lugar, irmão, apóstolo. Ele não saiu daquele lugar apóstolo. Ele serviu a igreja por mais de 14 anos, servindo os apóstolos, indo e vindo, levando recado, levando oferta, levando carta, abrindo igreja, fazendo um trabalho sem ser apóstolo, apenas debaixo de autoridade, liderando, sendo liderado, aprendendo, crescendo, porque ninguém começa apóstolo, embora tenha igreja aí com apóstolo auxiliar, que eu acho um absurdo. Alguém está me ouvindo ou não? Paulo começou o ministério como? Cheio do Espírito Santo. Não tem gente que quer ser líder e nem tem batismo com o Espírito Santo na sua vida ainda. Tem coordenador, tem supervisor trazendo pessoas para a liderança que não tem experiência com o Espírito Santo. O que você pensa que vai acontecer com isso? Tem pessoas que querem tocar, é ministério, não tem experiência com o Espírito Santo. Tem pessoas que querem falar, querem pregar, querem testemunhar, não tem experiência com o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que ele foi cheio. Note o que eu estou lendo para você. Eu estou te trazendo as experiências do começo. Aqui é alguém sendo tirado de uma vida de ímpio, de uma vida de cegueira espiritual, e trazido para o ministério. E ele está dizendo: seja cheio do Espírito Santo, porque ninguém pode começar em ministério nenhum, seja o menor que for, se não estiver pleno do Espírito Santo na sua vida. E como tem crente que quer viver sem o Espírito Santo, a igreja não funciona, a sua vida não funciona. Domingo passado eu preguei o Espírito Santo sobre o contexto pessoal seu, que é uma realidade, mas eu estou te mostrando o Espírito Santo no contexto da igreja. Você precisa do Espírito Santo. Não dá para ser um líder de GC sem o Espírito Santo. Como é que você vai ser sensível ao que acontece no GC se você não tiver o Espírito Santo na sua vida? Como é que você vai ser sensível ao novo que vai lá visitar, sensível ao irmão que está passando as suas lutas? Como é que você vai ser sensível à liderança que você tem, ao chamado que você tem? Como é que você vai ser sensível se você não tem plenitude do Espírito Santo? Eu não estou falando de falar uma vez em língua estranha lá no encontro com Deus e se chacoalhar e ficar arrepiado e que aleluia, lá foi boa experiência e isso acabou lá. Ou vai 3 anos que você foi no encontro com Deus e nunca mais aconteceu, alguma coisa está errado. Alguém está aí, irmão? Alguém está aí, não? Então
A conversão de Paulo nos fala que o começo de ministério é com plenitude do Espírito Santo. Ninguém pode pensar em ministério nenhum antes de estar cheio do Espírito Santo na sua vida. Ah, pastor, então eu não vou fazer nada na igreja porque não tem o Espírito Santo. Pois é, irmão, e por que não tem? Ah, pastor, agora o senhor vai ver. Foi Ananias que foi lá orar para o Paulo. Eu estou conjecturando para você não ficar com essas desculpas depois, tá? Foi Ananias que foi lá orar para o Paulo e botou a mão na cabeça dele e ele foi cheio do Espírito Santo. O senhor vem e bota a mão na minha cabeça. Eu digo, vou. Fica 3 dias orando, jejuando, sem comer e sem beber, e me chama no 3º dia que eu vou lá botar a mão na sua cabeça. Eu? Não. Quer botar nas minhas costas a responsabilidade? Paulo ficou 3 dias orando, jejuando, sem comer e sem beber, irmão. Meu irmão, se eu for orar por um cara assim, eu acho que eu vou cair com ele. Recebo e eu recebo também. Que é isso? Sem contar que Ananias estava debaixo de uma ordem. Mas nós entendemos que existe essa transmissão do Espírito. Claro que existe, não tem dúvida. Acontece aqui no Água Viva, acontece lá no Encontro com Deus. Mas não estou falando aqui, irmãos, simplesmente de uma primeira vez. Eu estou falando de um contexto. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para o seu irmão, meu irmão, não tem lugar para carnal no corpo. Não tem lugar para carnal. Você tem que entender que o Espírito Santo é o veículo, é o sangue da igreja. Você sabia disso, irmão? Você sabia disso, não? O Espírito Santo é o sangue da igreja. Depois os teólogos discordem de mim, concordem comigo, também não vai mudar muita coisa. Mas você sabe que o novo corpo nosso não vai ter sangue. O novo corpo, a gente vai ter um novo corpo para morar numa nova terra. Esse novo corpo não vai ter sangue. Sabe qual vai ser a vida do novo corpo? Se alguém adivinhar, eu dou uma bala. Não, eu trouxe aqui. Brincadeira, ele que me deu. Maldade. Se alguém adivinhar, a nova vida do novo corpo é o Espírito Santo. É o sangue da igreja, é o que dá vida para a igreja. Como é que você pode pensar em não ter, irmão? Como é que você está parado aí que não se mobilizou, não se coçou, não se posicionou? Onde é que você vai sem ele? Eu não quero ir para onde você vai sem ele. Alguém está aí, não? Atos capítulo de número 10. Aqui é muito tremendo. Muito tremendo. A igreja estava sendo judaizada por Pedro. Pedro estava transformando a igreja do Senhor Jesus, depois de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele entendeu, numa igreja judaizada. Sabe o que é uma igreja judaizada? Não pode comer carne, não pode comer determinado tipo de peixe, não pode comer camarão, sangue do cordeiro, não pode beber café. Não sei se tem igreja assim hoje, mas a igreja judaizada é assim. Ia se transformar numa igreja que não pode essas coisas. Tem que guardar o sábado, tem que guardar as coisas da lei. Pedro estava transformando a igreja numa igreja judaizada, e ele ia transformar, e ele já estava olhando para os gentios com desdém, porque irmão, judeu, eu já fui a Israel 2 vezes, tem uma raça de judeu lá que eles não olham para ti, eles viram o rosto quando tu passa por eles, são os ortodoxos, aqueles que andam com aquelas franjinhas do lado assim, todo de preto, chapéu preto, eles não olham para você. Então o judeu, ele não olha, ele olha para o gentil, ele não vê no gentil alguma coisa que... E Pedro estava caminhando para isso, você vai ver no texto. E Deus mostrou que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vamos aprender um pouco com o texto aqui. Quem está aí? Você aprendeu aqui, irmãos, que Paulo fala do ministério que começa cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 10... versículo de número 23, quem encontrou? Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte aprontou-se e partiu com eles também. Alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Olha para mim, depois você continua lendo. Cornélio estava orando,
fazia esmolas, era um homem que orava, buscava de Deus. De repente um anjo chegou para ele e disse: Cornélio, manda chamar Pedro, você vai ouvir a verdade, você vai ouvir o que é verdadeiro, o que acontece. Cornélio mandou chamar Pedro, Pedro pegou um pessoal dele, veio até Cornélio, dormiu a noite na casa de Cornélio, e depois de manhã então, dormiu a noite, depois entrou, Cornélio então reuniu, olha o texto, ele reuniu todos os seus parentes, seus familiares e os seus amigos íntimos, mas quem orava e buscava de Deus era ele que orava e ele que buscava de Deus, ele que estava clamando a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Chegaram, Pedro expôs o Evangelho, expôs a salvação, expôs Jesus, expôs a graça de Deus. Houve uma exposição muito clara, e enquanto ele estava falando, aqui no versículo de número 44, presta atenção, e aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu, de repente, sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios. Porquanto os ouviu se expressando em línguas estranhas, exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. E em seguida mandou que fossem batizados. Digam glória a Deus, olha para mim. Você entendeu, Pedro? Não. Ele teve que ver o Espírito Santo se mover na vida das pessoas para deixarem serem batizados nas águas, porque ele estava judaizando tudo, irmão. Mas Deus queria mostrar para ele que não era dessa forma. E como é que Deus mostrou a diferença que existe entre o religioso, a religião e os seus filhos? Onde é que está a diferença? A incontestável presença do Espírito Santo na vida da pessoa é que faz ela ser o cristão autêntico. O resto é balela, o resto é batismo, não batismo, fé, não fé, denominação, placa, teologia. Mas quando o Espírito Santo está na vida do crente, até aqueles que não querem, têm que querer, porque o Espírito Santo é a diferença na nossa vida. Agora presta atenção, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre todos que estavam dentro da casa. E quem estava lá, irmão? Pessoas não convertidas autenticamente ainda, não tinham nem aceitado Jesus, nem passado pelas águas do batismo. O que isso nos ensina? Cornélio fala das distinções e preconceitos que os religiosos têm em relação ao batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é para fulano, o Espírito Santo é para o pastor, o Espírito Santo é para a pastora, é para o irmão, é para o obreiro. Não, o Espírito Santo é para você. Olha para o irmão, dá uma dedada nele, o Espírito Santo é para você. Diga alto, irmão, o Espírito Santo é para você. E se você não tem, é porque não quer. Eu quero perguntar uma coisa para você. Esses amigos de Cornélio que não oraram, foi ele que orou. Esses familiares de Cornélio que não oraram, foi ele que orou. Eles tinham o pecado? Eles tinham o pecado, irmão? Como é que o Espírito Santo entra nesses caras? Acabou com a tua miguezice, essa desculpa esfarrapada, essa preguiça de orar, preguiça de buscar, não entendeu que é para você. Tira esse paradigma, esse sofisma religioso da tua vida, achando que o Espírito Santo é para perfeito. Não, é Ele que muda a tua vida e transforma ela em uma vida perfeita. Você é um torto que vai ser endireitado pelo Espírito Santo e pronto. Agora tem que buscar, filho. Precisa buscar. É você quem o busca. Eu falei no culto das 5. O Pai deu Israel como testemunho sacerdotal para a nação e para o mundo, para o planeta. Ele veio, ele procurou, ele buscou, ele foi até Moisés, Moisés fugiu, ele foi de novo, ele salvou Moisés das águas, ele abriu uma... Deus agindo. Tempo da graça, Jesus veio, buscou, ensinou, falou e morreu. Ele se deu. Agora o Espírito Santo, eles tiveram que aguardar, buscar, respeitar, querer. Meu irmão, você precisa entender essa distinção. Não tem a ver com pecado, tem a ver com desejo. Não tem a ver com você ser perfeito ou imperfeito, tem a ver com você entender como ele é importante para a tua vida, porque aquilo que é importante para a tua vida, você dá tempo. Quem está namorando sabe do que eu estou falando.
Quem está apaixonado sabe o que eu estou falando. Para tudo por causa da moça, para tudo por causa do moço. Quando é importante para você, você dá tempo, você deseja, você se preocupa, você quer. É que a igreja não entendeu ainda a importância do Espírito Santo para ela. Aí quer fazer tudo na carne, na raça, no peito, no método. Tudo é importante, mas o Espírito Santo é fundamental. Alguém está aí, irmão? Eu queria que você entendesse isso. Cornélio fala de que o Espírito Santo não está nem aí para a religião, não está nem aí para a pregação. Ô pastor, o senhor pegou pesado. Não peguei não. Pedro estava falando, agora é comigo, cala a boca. Como eu queria uma reunião dessa, de eu começar a falar e não poder mais falar, de eu quebrar a sineta aqui, e ninguém parar. Não temos sineta, né? Mas tem algumas igrejas que tem. Porque as pessoas precisam entender isso. Por que o Espírito Santo fez aquilo no dia, na reunião? Porque ele precisa, o problema não era com os novos, o problema era com o pregador, irmão. O pregador falou: fulano pode ter o Espírito Santo, fulano não pode ter. Fulano pode ser cheio do Espírito Santo, fulano não pode ser. Quem sou eu para dizer quem vai ter, quem não vai ter? Você está entendendo isso, irmão? O Espírito Santo veio e disse: eu batizo o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, não pergunto para você. E por que ele veio e encheu? Porque eles estavam lá para receber. Porque Cornélio que orou, mas toda a sua família foi alcançada. Porque quando você ora, toda a sua família é alcançada. E não foi só a sua família que foi alcançada, foi os seus amigos íntimos, que não tiveram visão de anjo, que não entenderam nada, que não tiveram visita de anjo nenhuma, mas porque o seu amigo os amou, os convidou para uma reunião. Era um GC, porque era numa casa, pessoal. Embora o líder de GC era forte, teve a visita do superintendente Pedro, e foi forte essa reunião. Quando é que nós vamos ter uma notícia de um GC que não acabou porque o Espírito Santo acabou com o GC? Essa é um desejo que há no nosso coração, porque é assim que acontece na casa, com gente nova, quando o Espírito Santo está presente. Alguém está aí, irmão? Então Cornélio nos ensina que não existe protocolo religioso para o Espírito Santo. Existem pessoas que se reuniram e desejam. Olha, eu estou falando aqui movido pela minha consciência. Mas se um tiver desejoso, os demais vão ser beneficiados, porque é o que o Cornélio fez. Ele buscava, ele orava. Vai ler depois o texto da sua casa. E por causa dele, todos foram alcançados. Se no GC tiver alguém apaixonado pelo Espírito Santo, aquele GC não vai ser o mesmo daqui a pouco. Alguém está aí, não? Atos é importante eu falar isso aqui que está escrito, porque o Espírito Santo veio num evento marcado. Por isso que você que falta no Água Viva, não vai faltar mais, querido. Que o Água Viva é um evento só para o Espírito Santo se mover, não tem outro motivo. E qualquer evento que a gente faça que tenha mover do Espírito, não falte, esteja, porque é nesses eventos que ele vem, e é nesses eventos que ele marca a tua vida. Onde é que está o meu advogado aí? Como é que é o Maico? Onde é que tu está, Maico? Ô Maico, onde é que tu está? Está lá atrás. Fica de pé. Tu é pequenininho que nem eu, pô. Ó, esse ali é o Maico. O Maico é advogado da Prorim. É advogado da Prorim, né, Marco? E mais outras coisas também, né? Só estou falando de uns. Obrigado, querido. Já saber que ele existe, que se eu falar, obrigado, pode sentar. O Maico veio num Água Viva, mas o Maico era novinho, nem batizado era ainda. Era bem novinho. Estava tendo um conhecimento de Deus. Ele veio na Água Viva. Irmão, ele era novinho, não era nem batizado. Isso aqui que aconteceu na casa de Cornélio aconteceu no Água Viva. O Espírito Santo veio sobre a vida dele de tal maneira que ele não falava mais português. Estou aumentando, Maico? Ele não falava, ele começava a falar com a esposa, falava em língua. Falava em língua. Foi para casa falando em língua.
queria falar português, falava em língua, irmão. Aqui, nesse ambiente. Deus marcou a vida dele, pronto. Alguém está aí, irmão? Aqui acontece hoje com você. Deus conhece os corações. Quem está aí, irmão? Então venha nos eventos que são marcados, porque é nesses eventos que Deus marca a sua vida. Meu Deus, Atos 19. Então Cornélio nos fala da distinção e preconceito que os religiosos têm em relação ao Espírito Santo. Quem orou foi Cornélio, mas todos os seus familiares e parentes foram batizados. E os judeus ficaram espantados com isso, como tem muito religioso que pensa que o Espírito Santo é só para a placa dele, é só para a religião dele, como se o Espírito Santo tivesse alguma placa, né? Alguém está aí, não? Atos 19, quem encontrou? Também tem uma mensagem aqui, deixa eu encontrar com vocês. E aconteceu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns, já eram discípulos, e lhes perguntou: recebestes o Espírito Santo quando vocês aceitaram Jesus? Ao que eles replicaram: não recebemos nada, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Olha para mim aqui, irmão. Nós estamos falando da igreja primitiva, que era baseado no Espírito Santo. Eles não tinham Bíblia que nem nós. Na igreja primitiva que vivia debaixo de uma perseguição ferrenha. Na igreja primitiva que viveu, era contemporânea das manifestações sobrenaturais tremendas. A igreja primitiva, contemporânea. A igreja que nasceu em Pentecostes, que nasceu naquele grande dia em que o Espírito Santo veio e encheu o lugar. Que era a igreja onde Paulo teve experiência, onde Cornélio teve experiência, a igreja que foi ministrada nesse contexto. Quem está aí, irmão? Esta igreja, alguns anos depois, pouco tempo depois, alguns discípulos são encontrados, e o que acontece? Nós não ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Está aí na sua Bíblia, você leu aí, não? Você consegue imaginar isso? Nós não ouvimos falar sobre o Espírito Santo. O que isso nos mostra? A facilidade que se tem de menosprezar o papel, a função, o poder do Espírito Santo desde o começo da igreja. A facilidade que se tem de deixá-lo de lado, de achar que ele não importa. Agora você pega 2000 anos de história, e o que nós vamos falar? Aí nós vamos encontrar uns doidos, que eu não vou dar nome aqui para você não ficar procurando na internet, dizendo que você não precisa do Espírito Santo para ser crente. Eu ouvi uma mensagem inteira de um cara importante de São Paulo, famoso, dizendo que não precisa do Espírito Santo, que não é mais necessário você falar em línguas. Aliás, algum segmento da igreja chama os pentecostais de ranhento, porque só choro e catarrento. Tem, e são irmãos em Cristo, são esses aqui, ó. Nem ouvimos falar do Espírito Santo. Eles não precisam da capacidade. Deus precisou do Espírito Santo, como eu preguei domingo passado, né? Haja luz, o Espírito estava lá, ele que fez. Deus precisou do Espírito Santo. Agora tem uns crentes que não precisam, são mais do que Deus. E aí, irmão? Eles nem ouviram falar do Espírito Santo. Por isso que eu estou pregando, para você entender, e nós voltarmos ao primeiro amor. Isso é voltar ao primeiro amor. É achar que nós não somos ricos, que não somos capazes, que não somos cheios de conhecimento, cheios de teologia. Então todo mundo tem resposta para tudo. Eu quero ver quem tem Espírito Santo. Que conhecimento é muito bom, é importante, mas sem o Espírito Santo se torna apenas religião. O que muda uma pessoa não é o conhecimento, é o poder do Espírito Santo. E assim tantos outros também que estão buscando de Deus, mas estão buscando com a mente, não estão buscando no Espírito. Porque quando se busca no Espírito, ele te leva a uma experiência sobrenatural, e ele te leva à verdade do Evangelho, que é isso que diz dele.
Ele me glorificará, falará do que é meu. O Espírito Santo só tem uma função: falar de Jesus, glorificar Jesus. Qualquer outra coisa, desconfie, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Alguém está aí, irmão? Cornélio era Atos 19 nos fala da facilidade que a igreja tem em menosprezar o Espírito Santo. Ela começou pelo Espírito Santo, debaixo de uma ordem: não se movam até que vocês sejam batizados no Espírito. Então, pouco tempo depois, encontramos discípulos se movendo sem ele. Por isso que tem líder que acha que pode se mover sem ele, tem músico que acha que pode se mover sem ele. Qualquer função na igreja, tem pessoas que acham que pode se mover sem ele. Irmão, nós podemos chegar a algum lugar sem ele, mas não vamos chegar a lugar nenhum se ele não operar. Porque algum lugar não quer dizer o lugar que Deus quer que chegamos. O lugar que Deus quer que nós venhamos a chegar, individualmente e coletivamente, passa pelo Espírito Santo na vida de cada um de nós. Fica de pé no seu lugar.